Se você visse Atlas, o gigante condenado a sustentar o mundo nas costas usando suas últimas forças para não deixá-lo cair, o que você lhe diria? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você está aqui, talvez você já tenha se perguntado o que aconteceria com o mundo se as pessoas levassem sua moralidade até as últimas consequências. Coletivismo, individualismo, altruísmo, egoísmo, estatismo ou liberdade? Quais dessas abordagens podem ser sustentadas de forma racional? Qual delas não entraria em contradições? Ayn Rand, a filósofa russa, em seu magnus opus, A Revolta de Atlas, nos propiciou suas respostas. O livro, publicado em 1957, conta a história da executiva Dagny Taggart, que está determinada a manter sua ferrovia operando apesar de um governo regulador cada vez mais intervencionista. O romance se passa em uma época distópica dos Estados Unidos, semelhante à que vemos hoje, na qual empresários industriais e profissionais competentes são cada vez mais escassos. Por outro lado, há excesso de políticos, burocratas e comerciantes, especializados em negociar favores ao invés de bens, ou seja, pessoas que vivem às custas dos indivíduos produtivos. Aos poucos, as pessoas mais capazes do país vão desaparecendo misteriosamente, e a sociedade, que sempre exigiu serviços como se fossem direitos, não encontram mais quem possa oferecê-los. A narrativa também conta com personagens memoráveis, como Henry Herden, dono da siderúrgica Herden, Francisco D'Unconia, herdeiro de uma mineradora de cobre, e Ragnar Daneskold, pirata e contrabandista. A obra de ficção aborda temas profundos como economia e moralidade, e também faz críticas contundentes não só ao estatismo e ao coletivismo, mas também ao relativismo. O livro traz questionamentos como: por que algumas pessoas podem emitir opiniões tão incertas sobre o mundo físico enquanto fazem afirmações tão categóricas sobre os homens? E a obra também nos traz respostas diretas, como a de Herden, que resumem o que a própria Ayn Rand pensava sobre o tema. Ora, menino, vai tentar fundir uma tonelada de aço sem princípios rígidos com base nas contingências do momento. E assim, por meio de seus personagens, a autora expressa sua filosofia objetivista e seus ideais. Em um dos discursos, ela escreveu: a doutrina segundo a qual os direitos humanos são superiores aos direitos de propriedade simplesmente significa que alguns seres humanos têm o direito de transformar os outros em propriedade. Aqui, devemos lembrar que o termo direitos humanos significa direito a ter acesso a bens e serviços custeados por terceiros. Em outro momento, ela narra: era inútil discutir, pensou ela, e se perguntou como é que havia pessoas que nem refutavam uma argumentação, nem a aceitavam. O livro também faz críticas ao keynesianismo, teoria em voga na época de Rand e que ainda nos assombra nos dias de hoje. Em duas passagens, a autora coloca na boca de um dos antagonistas a famosa afirmação feita por Keynes: a longo prazo, todos nós estaremos mortos, mostrando o pensamento imediatista, imoral e insustentável de quem defende essas ideias. Esses hipócritas são frequentemente retratados em A Revolta de Atlas como seres flácidos e disformes. Quando não eram fisicamente assim, ao menos passavam essa impressão. Em contrapartida, inúmeras analogias são utilizadas para simbolizar a retidão de caráter de princípios dos nossos heróis, como as linhas retas dos trilhos de trem e a solidez confiável do metal. Como podemos ver, essa grande obra é mais que um romance qualquer. O libertário Murray Rothbard, contemporâneo de Ayn Rand, enviou uma carta a ela assim que concluiu a leitura de seu livro. Nela, Rothbard afirma que A Revolta de Atlas é o maior romance já escrito, e que aprendeu a admirar esse gênero literário depois de lê-lo. A carta de Rothbard, contendo muitos outros elogios, está disponível na internet e vale a pena ser conferida. E de fato, A Revolta de Atlas é um feixe de lucidez, uma fonte de luz cada vez mais rara na escuridão que se propaga, principalmente no meio cultural. Em quais outras obras poderíamos ler a afirmação: não desprezar os vícios dos homens é um ato de falsificação moral, e não admirar as virtudes humanas é um ato de peculato. Ou então, aqueles que sentem comiseração pela culpa não sentem nenhuma pela inocência. A narrativa também traz uma pequena anedota de uma fábrica onde os princípios marxistas foram postos em prática. Nela, como ordenado, os funcionários trabalham de acordo com suas capacidades e eram remunerados de acordo com suas necessidades. Não é preciso dizer o resultado. As necessidades eram cada vez mais numerosas e as capacidades cada vez mais escassas. Segundo o narrador dessa história, a vida inteira nos ensinam que o lucro e a competição tinham um efeito nefasto, que era terrível um competir com o outro para ver quem era o melhor, pois deviam ver o que acontecia quando um competia com o outro para ver quem era o pior.
Na obra também há críticas aos jornais tradicionais e sua forma de falsear a realidade em cumplicidade com o governo. Em determinado momento, Dagny reflete como é absurdo saber das notícias apenas por meio de negativas, como se os fatos não existissem mais e os colunistas dessem pistas referentes à realidade com as notícias que tentavam negá-la. Por fim, A Revolta de Atlas é uma obra monumental, difícil de reduzir a um vídeo sem spoilers. É uma ode à racionalidade, à liberdade e à vida que todo libertário deveria ter. Se você pensa, assim como Rothbard chegou a acreditar, que um romance não pode nos apresentar nenhuma verdade, você vai se surpreender com esse livro. Mais do que ficção, o livro A Revolta de Atlas é um tratado filosófico. Ele demonstra de forma racional que os direitos não são invenções arbitrárias da sociedade e que os valores escolhidos por cada um possuem consequências impossíveis de serem ignoradas. Ele nos mostra que muitas vezes o verdadeiro mal só tem poder porque as vítimas estão dispostas a validá-lo. Podemos perceber que essa afirmação explica o porquê muitas tiranias e ditadores conseguem conquistar o poder e governar durante tantos anos, iludindo tanta gente de que elas supostamente estão sendo beneficiadas por eles. A obra defende, diferente de tudo que você lerá por aí, que o ser humano não é um animal passível de ser sacrificado, e que o indivíduo é um fim em si mesmo, e não um meio para os fins da humanidade ou de grupos que acham que sabem o que é melhor para a sua vida. A liberdade é um valor inalienável. Mas e aí? Se você visse Atlas, o gigante condenado a sustentar o mundo nas costas, usando suas últimas forças para não deixá-lo cair, o que você diria a ele? Em Range, lhe diria shrug, ou no bom português, sacuda os ombros. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Edgar Friendly, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Se você gostou do vídeo, compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.